Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia para vocês. Deixa eu colocar aqui uma lâmpada um pouco mais forte. Aqui, iluminação melhor aqui, ó. Bom dia para vocês, como vocês estão? Aí, pessoal, terminei um atendimento agora muito interessante, muito bom para fortalecimento muscular. E eu tô aqui no meu cantinho de aparelhos, aqui os meus aparelhos de tortura, olha. Tem de tudo aqui pra gente trabalhar. E eu estive refletindo essa semana sobre os mitos que têm se criado sobre hérnia de disco. Mas isso, eu diria assim, que são mitos antigos, coisas que foram ocorrendo durante esse período todo, desde que eu, como dizer assim, desde que me conheço por gente, né? Que eu entendo e busco essa questão da coluna, de resolver problemas de hérnia de disco, porque é um tipo de lesão bem triste, né? A gente pode dizer que quando a pessoa sente ou recebe um exame de que tem hérnia de disco, ela ao mesmo tempo entra em depressão, né? E a estar em depressão não é algo que vai ajudar a sua coluna. E eu fico pensando, será que a depressão é que gerou o problema de coluna? Ou será que o problema de coluna que tem dentro da pessoa vai gerando uma depressão? Não que a depressão esteja ligada a isso, mas está junto sempre. Sempre existe aquela coisa assim, você sente que não está muito bem e aí vem uma hérnia de disco, uma notícia ruim da hérnia de disco. E aí que vem a questão do mito, o mito de que a hérnia de disco é algo que não tem cura, né? Aí esse é o mito mais triste hoje em dia. Seria você dizer que não tem como curar uma pessoa que tem hérnia de disco, isso estaria equivocado, né? Equivocado porque sim, existe a solução e existe como mudar, existe como melhorar. E a crença, na verdade, essa crença de que a hérnia de disco não teria solução, a notícia que se recebe quando se faz um exame, você tem hérnia de disco, e aí essa notícia sempre chega como algo que é imutável. É como se dissesse, você perdeu uma perna, quase mais ou menos, perdeu o dedo, não tem mais, cortou o dedo fora. Então, esse mito que a gente tem, essa crença que a gente tem de que, puxa, eu tenho uma hérnia de disco, então agora não tem mais o que fazer, esse mito que eu quero desmontar na mente de muitas pessoas, porque tem solução. Então, enquanto a gente ficar com essa crença, quando a gente recebe o exame e é nos passado a notícia, você tem hérnia de disco, vocês percebem que sempre é passada essa notícia que a hérnia, você está com hérnia de disco. Quando a gente recebe essa notícia, a gente recebe como? A gente recebe como se, puxa, isso não tem mais o que fazer, como se não tivesse mais o que fazer. E não é essa a realidade. A realidade é que a gente pode fazer, a gente tem como fazer, a gente tem como resolver a hérnia de disco. E a solução para a hérnia de disco, ela é mais simples do que se imagina. Mas simples não quer dizer que não vai ser trabalhoso. Eu estava comentando com meu filho essa semana de que não existem coisas fáceis. Não existem coisas fáceis. Nada é fácil. Você pode achar que sim, que existam coisas fáceis. Essas coisas que você acha que são fáceis na sua vida são coisas que você já faz há muito tempo, por isso você chama de fácil. Mas os seres humanos, eles nascem sem saber das coisas, por isso que a gente precisa da construção da família, né? Ter um grupo que cuide de alguém que nasceu.
Diferente dos animais que já nascem e já saem correndo, já saem caminhando, os seres humanos precisam aprender a correr, aprender a caminhar, aprender a se alimentar. O ser humano tem isso de aprender tudo, o que torna ele extremamente mais flexível, porque ele pode aprender a caminhar diferente, aprender a correr diferente. O animal não, o animal nasce, já sabe correr, caminhar e se alimentar, já sabe onde defecar, já sabe onde fazer as suas necessidades, né? Porque eles vêm com esse instinto muito forte. E o ser humano, vários instintos e várias sensações e tudo mais são construídas ao longo da vida. E essa construção que a gente tem ao longo da vida, ela pode ser construída de maneiras diferentes. E isso é o que nos torna totalmente diferente dos animais, porque a gente desenvolve o nosso ser, a nossa consciência, a nossa personalidade, ou seja lá o que você queira nomear nesse caso aí. Então, colocando para vocês que a hérnia de disco, ela vem como um resultado dessa maneira que a gente aprendeu a caminhar, a maneira de se movimentar, a maneira de se portar. Os nossos hábitos diários são hábitos que vão construindo e desenvolvendo uma postura. Essa postura vai definir, e eu não estou falando postura só do corpo ereto ou esse tipo de coisa, estou falando de uma postura de forma de encarar a vida, forma de receber uma notícia ruim, forma de receber uma notícia boa e forma de olhar para as coisas, de achar que elas são fáceis ou que são difíceis. Isso tudo tem a ver com comportamento. Quando você entende que algo é muito fácil, significa que você já fez isso algum dia, ou que o seu sistema nervoso ou o seu cérebro já esteja preparado para desenvolver essa atividade. Mas é na prática que a gente vê se foi fácil ou não, né? As coisas. Então, quando eu digo assim, olha, para algo ser fácil, a pessoa deve ter muita prática nisso. E estávamos comentando hoje no nosso treino, assim, puxa, o cara lá chega na barra fixa, ele sobe, o cara corre 2, 3 vezes lá no local, né, faz uns quilômetros, depois chega na barra e faz 10, 20 barras fixas. Nossa, como parece fácil. Fácil porque aquela pessoa já desenvolveu isso há muito tempo. Olá, Carmen, tudo bem? Um bom dia para você. Então, estamos falando aqui sobre a hérnia de disco, né? E o mito da hérnia de disco, o grande mito da hérnia de disco, que é essa coisa de você achar que não tem mais cura. O fato de achar que não tem mais cura dá para você também a sua posição em relação ao que você vai fazer. Então você vai lá no médico, pede os exames, o médico faz os exames e você tem dor, né? Você tem dor, lógico. Nem sempre a dor vem da hérnia de disco, pode vir de outras coisas. E aí você recebe a notícia que tem hérnia de disco. Quando você recebe essa notícia, você pensa, meu Deus, e agora? Tenho hérnia de disco. Como se fosse algo que não pudesse se resolver nunca mais, sabe? Como se você tivesse perdido uma parte do seu corpo para sempre. E não é bem assim. Quando você faz um exame, você tem a fotografia de algo que está naquele momento, mas você pode mudar. E a mudança vem com mudanças de hábitos. Mudança porque se até hoje, tudo que você fez hoje te trouxe para esse estado de dor e de hérnia de disco e tudo mais, quando você mudar a maneira de agir no seu dia a dia, vai mudar tudo. Eu diria assim que para resolver a hérnia de disco basta você ter uma dieta de exercícios. Se você fizer uma dieta de exercícios diários, você vai resolver o problema da hérnia de disco, assim como quando você não come, você passa fome, assim quando você, né, você come errado, come tudo que é porcaria aí, e aí você começa a ter um diabetes, começa a engordar. Bom dia, Rodrigo. Você começa a ter problemas de saúde porque come mal, né?
porque a sua dieta não está regulada. Você faz uma dieta e o simples fato de fazer uma dieta já modifica muito. Então, existe também a dieta de exercícios, que nós não temos tão consciente na nossa mente que uma dieta de exercícios é importante. A gente tem consciente outras coisas, como escovar os dentes, né, que é uma questão que foi muito trabalhada. Eu lembro da época que ninguém falava de resolver problema de dente com obturação. O que se fazia era arrancar o dente com um alicate. Não existia tudo que tem hoje, né? Arrancava o dente com alicate. Muito obrigado por ter me ajudado. Eu acho que é importante a gente se ajudar bastante. Você chamou, quem chamou aqui para falar comigo? O Rodrigo? Vamos ver se o Rodrigo quer falar. Às vezes pode ter clicado ali sem querer, né? Chamou sem querer. Carmen, não tem mais dor e formigamento. Isso é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Acho ótimo que você tenha melhorado, mas parabéns pelo seu esforço, tá, Carmen? Meus parabéns por você ter se esforçado e feito o que tinha que ser feito. Isso que é importante. Alô, Rodrigo. Tá, não, tudo certo, Rodrigo. Não era para ser, então tudo bem. Então, né, minha gente, eu estou falando, quando a gente nasce como uma tábua limpa, né? A gente nasce como um quadro limpo. Não como os animais, que já nascem sabendo como caminhar, como correr, como se comunicar, como se alimentar. Nós nascemos, tá ruim o sinal aí, né? Tá, beleza. Quando nós nascemos sem saber se alimentar, sem saber se proteger, sem saber caminhar, sem saber fazer coisa alguma. E esse fato nos leva a entender que nós somos seres que podemos nos moldar. E aí, de acordo com a cultura onde nós estamos, nós vamos ser moldados. Se nós movemos. E isso é muito importante até para a sobrevivência do ser humano. Se você nasce, por exemplo, numa montanha, você vai ter capacidade de subir e descer a montanha. Se você nasce no meio de uma floresta, você vai desenvolver capacidades para subir e descer de árvores. Se você nasce na cidade, você vai desenvolver habilidades de atravessar a rua, de ir no supermercado, de se alimentar, de acordo com o supermercado, de acordo com a rua, de acordo com a cidade. E não tanto de acordo com uma árvore. Você vai saber menos subir em árvores do que a pessoa que mora na floresta. Se você te colocar em uma pessoa da floresta na cidade, ela vai levar um tempo para se adaptar, mas ela se adapta. Então, o ser humano é adaptável, ele é moldável, e essa possibilidade da gente se moldar é o que gera a capacidade da gente se reconstruir, se regenerar. Então, quando a gente tem uma vida sedentária, a gente leva o nosso corpo a ter uma hernia de disco, cedo ou tarde. E aí o que precisa? Uma dieta de exercícios. Uma simples dieta de exercícios vai resolver dores que você tem em seu corpo. E vai ser como a Carmen ali, que diz que melhorou e conseguiu melhorar muito o seu estado de saúde. Então, minha gente, o que eu penso é que quando a gente vai para fazer um exame e recebe a notícia de que tem hérnia de disco, esse não é o fim da vida. Esse não é o fim da sua saúde. É apenas uma notícia. E hérnia de disco, daí a gente pensa, meu Deus, agora rompeu lá dentro, como é que eu vou resolver lá dentro? E você já pensa que tem que ser feita a cirurgia. Pessoal, apenas menos de 10% das hérnias de disco são de indicação cirúrgica. Você pensa que você pode estar nos 90% tranquilamente. Agora, como saber se você vai estar nos 30%? Começa a fazer uma dieta de exercícios. Exercícios direcionados e focados para a coluna. O tratamento fisioterapêutico você pode fazer, sim, e vai ajudar muito, sim. Você pode procurar um quiropraxista, você pode procurar um osteopata, né? Um fisioterapeuta osteopata, ok? Um fisioterapeuta quiropraxista.
E ele vai lhe indicar várias coisas. Agora, a dieta de exercícios não pode faltar na sua vida. Não pode faltar. E vendo justamente isso, é que eu resolvi criar, então, um programa para que as pessoas possam se beneficiar desse conjunto de exercícios, né? Que ela possa ter essa dieta de exercícios. Bom dia, Gerson. Então, quando a gente, como a gente é adaptável, como a gente se adapta a tudo, a nossa hérnia de disco é uma espécie de adaptação a uma vida sedentária. E aí a gente precisa gerar, então, uma nova dieta, para dieta de exercícios, para modificar essa situação em respeito à nossa hérnia de disco. E fazendo e praticando exercícios, nós vamos restabelecer a nossa postura, modificar a nossa condição que parecia impossível de resolver, né? Então, essa condição, quando a gente recebe o exame e a gente vê, nossa, tenho hérnia de disco e agora o que eu faço? É sempre passado para nós. Isso vem subliminar, sabe? Vem subliminar, vem subjetivo. Sempre é passado para nós que não tem chance. E isso é tão forte, gente, que a gente acredita tanto nisso, que a gente acaba fazendo muitas coisas e elas não trazem resultado imediato, então a gente acha que não vai resolver. Só que você leva ali 30, 40 anos para produzir uma hernia de disco e quer que nos próximos 5 minutos se resolva a dor e o seu problema. Também não é assim dessa forma. Você pode ir resolvendo gradualmente. É necessário entender isso, muito necessário entender, que você precisa é de uma nova maneira de se comportar em vista de que você produziu uma hérnia de disco no seu corpo. Quem produziu a hérnia de disco no seu corpo foi você. E é agora a hora de você produzir a cura para essa hérnia de disco. Não são todas as que têm a cura, mas a sua pode ser uma que pode ser curada. E como você vai desenvolver isso se você não trabalhar uma dieta de modificação, uma dieta de exercícios que vai modificar as condições que você tem hoje? Imagina, se você hoje está sentindo dor no joelho, dor no quadril, dor na coxa, dor na panturrilha, se você tem cãibras embaixo do pé ou na panturrilha, se você sente dor embaixo do pé, se você tem fascite plantar, tudo isso está relacionado a algo um pouco mais acima, que é a hérnia de disco. Então, se você tem esse conjunto de dores e sensações, você pode fazer um trabalho de uma dieta de exercícios que vai recondicionar o seu corpo a enfrentar esse problema que você diz e que dizem para você que é incurável, que é a tal da hérnia de disco, não é? A hérnia de disco é uma lesão provocada por uma vida sedentária, por uma vida desregrada em termos de exercícios. Você pode ter tudo regrado na sua vida, mas se a parte de exercícios não está regrada. A minha pergunta é: quantos exercícios você faz para a sua coluna durante o dia? Quantos exercícios você faz? Você toma café todas as manhãs, você dorme todas as noites, algumas pessoas nem dormem, né? Tem insônia. Mas o que você faz em relação ao exercício? Você faz todo dia um tipo de exercício? Então, essa parte de você preparar a sua vida para uma mudança. Nós somos seres totalmente flexíveis e adaptáveis. E se a gente pode se adaptar, nada melhor do que se adaptar de maneira correta. Qual a maneira correta de se adaptar para uma hérnia de disco? É começar a fazer um programa de exercícios, uma dieta de exercícios que coloque você em um novo patamar, de uma nova maneira de viver. Quem pensa que vai fazer um tratamento de, sei lá, 10 sessões de fisioterapia, né? Vai no médico, o médico dá 10 sessões de fisioterapia.
Quem pensa que isso aí vai resolver, eu já posso dizer que está enganado, tá? Pode ser que você alivie as dores por algum tempo, mas se você continuar produzindo a hérnia, não vai resolver. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você caiu uma panela, caiu no seu dedão do pé. E isso causou uma dor muito grande. Aí você vai no médico, ele receita um medicamento para eliminar a dor do seu dedão. Você toma o medicamento e a dor passa, sobrando apenas alguns resquícios de dor. Depois que passou a dor, você deixa cair a panela de novo no seu dedão. Aí você vai novamente no médico e ele lhe dá novamente um medicamento. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que continua doendo, porque já é a segunda vez que machuca, mas assim mesmo o medicamento consegue resolver. E aí você passa um período e você deixa cair a panela de novo no seu dedão. Sabe aquele dedão que está machucado, que sempre é o que bate? É mais ou menos isso. E aí, você, terceira vez, vai para o médico, ele dá o mesmo medicamento e já não faz mais efeito. Por quê? Porque o seu corpo já não assimila mais, já não tem mais a resposta que deveria ter para aquele medicamento. Então, o médico lhe dá um medicamento mais poderoso. E aí, esse medicamento mais poderoso vai tornar você mais insensível à dor do dedão. E digamos que caia novamente aquela panela no dedão do pé. E aí é um dedão do pé já totalmente machucado. E você vai para o médico de novo e diz, doutor, o medicamento não está funcionando mais. E aí o médico resolve colocar um medicamento mais forte ainda. E dar uma injeção no seu dedão do pé para que o dedão do seu pé não doa mais. E, enfim, fica uns meses sem doer até que cai novamente a panela no dedão do seu pé. E o médico, então, resolve que a única maneira de impedir que você tenha dor no dedão do seu pé é cortando ele fora. Porque aí a panela não vai mais cair no dedão do pé. É simples assim. E aí você tira o dedão e realmente o médico estava certo. Nunca mais doeu o dedão do pé. Exceto por uma coisa, chamada dor fantasma. Que aí depois que tira o dedão do pé, você fica sentindo que existe o dedão, mas não existe o dedão. E ainda existe o dedão e de vez em quando ele dói como se ele tivesse caído a panela no dedão do pé. Bom, essa história que eu contei para vocês é para vocês entenderem o seguinte, gente. O nosso corpo, ele tem inervações que vão até o dedão do pé. E aí, se você cortar o dedão do pé, você corta o dedão, mas não corta a linha de, de nervos que vai até o cérebro, e você não corta as memórias que tem o seu cérebro sobre aquele dedão cortado. Então, logicamente, depois que você cortou o dedão, você continua sentindo o dedão porque o seu cérebro continua entendendo que ele existe. Agora pense, se você vai tirar uma hérnia, se você vai tirar, vai remover um disco no meio da vértebra, você acredita que o corpo vai achar que não existe aquela vértebra? Ele vai continuar achando que existe, porque no seu cérebro existe um mapa da existência daquele disco e daquela dor e daquela vértebra. Então, não é somente você resolver o problema, não é só cortar, não é só tirar. Aí você vai para... Vamos falar agora sobre a hérnia de disco. Você vai tirar a hérnia de disco. Vai lá, tira o disco inteiro. No seu cérebro ainda tem disco e tem todas as memórias de dor desse disco. Eu vou postar nos stories depois. Vocês deem uma olhada nos stories hoje, eu vou postar lá. Um caso de um paciente meu que ele tem uma reação protetiva, uma reação de proteção na musculatura, tá? Toda vez que eu toco suavemente as costas dele, ele tem uma reação de proteção, de contração muscular apenas de um lado da coluna. Depois de uma sessão de acupuntura que eu fiz nele, ele conseguiu, o corpo dele conseguiu eliminar aquela sensação, aquela reação de proteção. Então eu vou mostrar isso, vou colocar nos stories depois para vocês verem. A reação de proteção dele
não existe mais, a musculatura relaxou. Mas e essa reação de proteção estava onde? Estava no cérebro. Então, às vezes, você tem que atuar com outras técnicas que não são só as técnicas manipulativas. Você tem que trabalhar através do sistema nervoso. Tem que levar o sistema nervoso a entender que não existe mais o problema. E aí eu trago para vocês a dieta de exercícios. A dieta de exercícios é o que vai funcionar para a sua hérnia de disco, porque isso vai modificar a estrutura muscular, vai mudar a estrutura muscular, vai mudar a estrutura do seu corpo. Bom dia, Mirelle. Bom dia, Maria. Então, quando você trabalha uma dieta de exercícios, não é só de vez em quando, mas você fazer uma dieta de exercícios, a estrutura corporal vai mudar e você vai conseguir ter uma vida sem dor. E agora eu vou falar uma outra coisa. Também não ter dor nenhuma não é bom. Não é bom. Porque a dor mostra que você não está no caminho certo. Quando vocês sentem alguma dor, significa que ainda existe aquele corpo. Se não tiver dor, não vai existir aquele corpo. E aí é pior. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes não sente dor nas extremidades. E ela pode furar o pé e não perceber, e criar feridas e não perceber. Então, a dor é muito importante para que a gente faça alguma coisa. Agora, se você sente dor e não faz nada, ou sente dor e vai tomar um medicamento, o medicamento reduz a sensibilidade neural, seus neurônios começam a funcionar menos, começam a não detectar a dor, e aí você deixa por assim, porque passou a dor, né? Geralmente, depois que passa a dor, a gente esquece até que tem o problema. Só que não faz nada e quando for estourar esse problema, quando ele for realmente produzir problemas em você, porque a dor mostrou que tinha algo acontecendo, mas você não fez nada, só tomou um medicamento, seria como se você tivesse um alarme contra incêndio na sua casa. E aí dispara o alarme contra incêndio e você se sente incomodado com o alarme, mas não com o incêndio. Aí você vai lá e desliga o alarme para ele não incomodar mais você e o fogo toma conta da casa. No nosso corpo, nós temos o alarme, que é a dor. Quando você tem dor, é um alarme que algo não está bem. Aí você vai, toma um medicamento, toma um fármaco para desligar o alarme. E aí o problema toma conta do seu corpo. É assim que funciona. Se você tem um alarme na sua casa de incêndio, ele toca, o que você faz? Você corre e vê aonde que está pegando fogo. Por que que no nosso corpo, quando dá o alarme, a gente vai e desliga esse alarme? Primeira coisa que a gente faz é tomar um medicamento para não sofrer. Eu concordo que às vezes é preciso não sofrer, mas isso é um momento paliativo. Se você desliga o alarme e corre para ver onde está o incêndio, tudo bem. Agora, desliga o alarme e não vai olhar, a casa pega fogo. Se você sente dor, toma um medicamento e para de sentir dor para se sentir bem, para poder ir até o médico, para ir até o fisioterapeuta, para procurar solução, legal, tudo bem. Mas se você desliga os sensores de dor com o medicamento, e aí você não vai para o médico, não procura ajuda, não procura o fisioterapeuta, aí, minha gente, o que vai acontecer? Não vai resolver e só vai piorar, porque o problema vai continuar se alastrando no seu corpo. Então, por isso, minha gente, eu digo assim, temos que tirar os mitos da hérnia de disco. Porque existe esse mito que nos assusta muito, de quando a gente vai para o médico e tem essa notícia. Quando eu tive minha primeira notícia de que eu tinha hérnia de disco, por exemplo, e que eu não sabia tudo que sei hoje, foi um abalo emocional. Eu fiquei abalado emocionalmente, porque a dor era terrível, e aí eu tomava tudo que era medicamento e não adiantava mais, né? Que já tinha tomado muitas vezes. Mas eu não fiz a dieta de exercício, que era uma época que eu não tinha qualquer tipo de entendimento que eu tenho hoje.
Por isso que é importante eu fazer essas lives para vocês terem esse entendimento, para vocês poderem entender que a hérnia de disco, ela é uma consequência de uma vida inteira sua. Só que se você parar de fazer mal para sua coluna, ela começa a se regenerar. Então, se você precisa parar e começar a fazer uma dieta de exercícios, precisa começar a trabalhar isso. E eu sei que o tempo da nossa vida, que tem muita coisa para fazer, que não dá para colocar isso em primeiro lugar, porque aí eu vou ter que parar para fazer exercício. Bom, a gente já para tomar café, a gente já para almoçar, só que almoçar e tomar café tem um prazerzinho que é o sabor das coisas, né? Então você deve fazer um exercício que lhe dê este sabor gostoso de fazer o exercício. Por isso, não é qualquer exercício que você deve fazer. Ah, me deu hernia de disco, eu vou para academia. Não, gente, não é por aí. A academia é para quem está saudável e para quem quer ter muita força. Quem quer ter força, ó, depois de uma dieta, depois que você tem a hernia de disco, dor lombar, essas coisas, você tem que fazer outros tipos de exercício e aos poucos você vai poder ir para uma academia. E aí, ah, não, eu vou para natação e tal. Vai funcionar, mas ainda você não está trabalhando com a coisa certa, que é diretamente trabalhar algo que modifique o seu comportamento em relação ao exercício. O exercício tem que ser gostoso, o exercício ele tem que te trazer uma. Tem que ser como o café da manhã, sabe? Que você prepara um alimento que você come e você não esquece de que gostoso que é. Então, o exercício ele tem que ser isso também. Ele tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E, e essa ideia de que quando a gente recebe, poxa, eu tenho hérnia de disco, né? Ah, meu Deus, e agora? Não tem solução. Acontece que ninguém tem trazido solução para a gente, e ou nós não temos buscado soluções de longo prazo. Soluções e aí, geralmente as soluções que nos apresentam são soluções muito caras. A gente tem que gastar muito para ter a solução. E, por exemplo, a cirurgia é cara. A cirurgia é 10, 15, 30 mil, dependendo, né? E cirurgia é uma coisa cara. E cirurgia é sempre uma lesão nova que você coloca no seu corpo. Eu não gosto de cirurgia, não acho bom, porque eu sei que tem como resolver sem. E essa solução, ela é uma solução, a solução da cirurgia é uma solução paliativa também, tá? Porque você tem uma hérnia, depois você continua fazendo a sua vida do jeito que você faz, e aí você vai ter outra hérnia. Aí você vai lá, faz mais uma cirurgia. E você continua vivendo a vida daquele jeito, e aí vai ter uma terceira hérnia. E aí vai continuar e vai dizer assim, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Né? E você não entende que você tem que fazer uma mudança e tem que ter uma dieta de exercícios para resolver isso. E para ajudar vocês, eu vou lançar um desafio. Eu vou lançar um desafio bem fácil de se fazer. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para dedicar a esses desafios. A gente fez o desafio de 30 dias, que foi maravilhoso, muita gente se beneficiou, achei o máximo. E passei esses dias agora organizando coisas e eu vou começar um novo desafio. E esse desafio é para essas pessoas que dizem que não tem tempo. Então vai ser um desafio bem tranquilo, bem de boa, para aquelas pessoas que não têm tempo, que é para essa desculpa, para que acabe todas as desculpas, né? Quero eliminar as desculpas, gente. A gente não pode ter desculpa para fazer exercício, para cuidar da nossa saúde. Priorize a sua saúde, que você está priorizando a sua alegria, a sua felicidade, a sua vida. É muito melhor fazer tudo o que você está fazendo na sua vida com saúde. É muito melhor do que simplesmente você viver assim de qualquer jeito e tendo uma série de dificuldades. Então, eu vou dar o meu apoio para vocês, tá? Vai ser um desafio aqui, gratuito aqui no Instagram. Bom dia, Claudino.
E eu vou começar amanhã esse desafio. Olha só, já me coloquei na prensa. Vamos começar um desafio, tá, gente? Sempre às 7h30 da manhã. Eu vou lançar esse desafio para vocês. Vai ser desafio de 15 minutos. Somente 15 minutos. Até quando? Bom, aí é o seguinte. Eu vou fazer o desafio de 15 minutos durante a semana. E vou fazendo. 7h30 da manhã. Eu estou com vocês. Se vocês estiverem comigo, se quiserem vir comigo. Hoje eu vim aqui falar sobre sobre o susto que a gente leva quando vem, nossa, tem hernia de disco. E sobre o mito de que hernia de disco não tem cura. É um mito que foi inserido na nossa mente, na nossa cabeça, para que a gente, então, não faça nada e não procure solução. Então, agora falando para vocês, se você tem problema de coluna, sim, existem alguns que só cirurgia para resolver, mas não são todos. Então, a dieta de exercício, gente, começa amanhã. Amanhã, às 7h30 da manhã. Super dieta. Super dieta. Nós vamos fazer aí. Quem quiser vir comigo vai aprender alguns exercícios que já vão ajudar. Eu digo para vocês que quem entra para o programa, que eu criei o programa de exercícios para a coluna vertebral, quem entra para o programa é lógico, tem uma assistência maior e é lógico que vai aprender muito mais sobre sua coluna. Nós precisamos aprender sobre nossa coluna, porque é a nossa vida isso. Isso é a nossa vida. Nós precisamos saber mais sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde, para que a gente possa dizer o que a gente quer e decidir como vai ser a nossa vida. Tá? Então, quem entra no programa aprende muito sobre a coluna, sobre o que fazer na hora o que fazer numa crise. O que fazer? Quais são os exercícios para fazer numa crise? Que tipo de exercício eu devo fazer para minha cervical, para minha torácica? Que tipo de exercício eu devo fazer para o ciático, para resolver o problema de ciático? Então, isso tudo está tudo num único lugar. Para quem quer ter esse único lugar, está lá no link da bio. Você pode clicar, acessar e começar a fazer esse programa, né? De exercícios. Mas, se você acha que não é para você ter um acompanhamento mais próximo, assim, online comigo, faz o seguinte, fica no desafio. O desafio é a casca do ovo, né? Você fica só por fora. Fica ali, mas já ajuda. Olhar para o ovo já ajuda, né? Agora, para te ir mais à frente, tem que quebrar o ovo, fritar, né? Tem que entrar para valer. Quando você entra para valer, aí os resultados são muito melhores. Os resultados externos são bons, mas se você entra para valer, querendo fazer as coisas, é maior aí o resultado. Então, a partir de amanhã, 7h30 da manhã, não é às 6 da manhã, né, como o desafio dos 30 dias, mas às 7h30 da manhã, então eu vou fazer. São 15 minutos. Minha proposta é que você faça 15 minutos. E depois dessa, se não adiantar, se depois disso, de fazer esses 15 minutos por dia, não adiantar, aí eu vou ter que puxar as orelhas de vocês, né? Nossa, como que pode? Tá chegando o verão, tá chegando aí a hora de ir para as férias, virada de ano, todas essas coisas que estão se aproximando, e você não pode chegar no final do ano com dor lombar, dor nas costas, dor no pescoço, dor nos ombros, não pode, não pode isso. Ah, vem comigo. Se você conhece outras pessoas que precisam dessa ajuda, convida elas. Convida. Manda o link para elas. Vem aqui, vamos fazer esse desafio. Né? Junta uma galera, vamos montar uma comunidade aí da hérnia de disco, gente. A comunidade da hérnia de disco. Vamos juntar toda essa galera aí, porque juntos nós temos mais força. Se a gente está isolado, eu sei que quem tem hérnia de disco está sempre isolado. É mais difícil de viver isolado e faz parte da patologia, faz parte do problema de quem tem hernia de disco. E mais, quem tem hernia de disco sente dor, mas quem está ao redor dessa pessoa acha que ela está mentindo. Se você já... Me diga se é assim com você. Que as pessoas que estão ao seu redor acham que você não tem nada, que você está se fazendo, tá? Tá se fazendo
de doente, porque elas não enxergam a sua dor e o seu problema, elas não vê o que está acontecendo contigo, elas só vê uma pessoa que reclama de dor o tempo inteiro e que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que trava, e eles enxergam, então, a pessoa que está doente como alguém que está mentindo, né? Está criando essa dor que é psicológico e não é psicológico, né? De jeito nenhum. Então, vamos se juntar aí, gente. Vamos nos unir em prol da nossa saúde e resolver logo esses problemas de hernia de disco, tá? Quem quer conhecer mais sobre o programa, bom dia, Lúcia. Bom dia, Tarcísia. Então, quem quer saber mais sobre o programa, tem que clicar no link da bio, da biografia, e lá vai poder ver um pouquinho mais sobre isso, né? Para aprender mais sobre isso, sobre o programa. E quem entra lá, quem se cadastra, já recebe exercícios no e-mail, por e-mail. Quem entra e se cadastra recebe exercícios por e-mail. Eu vou postar hoje um caso, um caso aqui de atendimento meu, vou postar hoje nos stories, então fiquem atentos, daqui a pouco eu vou postar lá nos stories, para vocês verem um caso sensacional e que foi resolvido aqui com acupuntura de contratura muscular. Isso eu acho bem importante vocês verem esse tipo de coisa. Às vezes, uma contratura muscular vai produzindo ao longo do tempo o problema na sua coluna e você não dá muita atenção ou não encontra quem possa resolver. Eu acho magnífico existe a internet hoje, porque a gente pode encontrar mais fácil quem resolve os problemas que a gente tem. Pessoal, então eu vou deixar vocês aí seguindo adiante e eu vou partir para o meu trabalho aqui. Tenham uma ótima manhã para vocês, essa semana que seja muito, muito maravilhosa para todos nós. Grande abraço, beijo e até mais.